Quando nascia uma criança, a gente já fazia o sinal de bate no chucai, para ver se ele se assusta. Porque assustando, tá assustando, mas se não assustar, não assusta. Aí foi logo, aprendeu a saber quem era o mundo. Comunicando, do jeito que a gente vai trabalhando, vai fazendo gesto na mão, vai mostra para ali, mostra para lá, faz o sinal e eles aprendem. Os surdos são assim, eles são agitados. Tem hora que se agita. Aí a pessoa não sabe falar, não é? Só por fazer força nos pulmões para falar. Mesmo tem uma neta, que ela quando vai, não pode, ela faz uma zoada, aí calma. Mas é pessoa boa, todos são bons, trabalhador, inteligente. Juazeiro, tem, não tem, Juazeiro me espinhou. Tem, não tem, na raiz do coração. Tem, não tem, na firmeza do amor. Tem, não tem. Se eu soubesse que tu vinha, tem, não tem, tinha ali preparado uma ceia. Tem, não tem, um prato de mosca frita. Tem, não tem, um lençol de mão de peia. Tem, não tem, e Juazeiro, tem, não tem, Juazeiro me espinhou. Tem, não tem, na raiz do coração. Tem, não tem, na firmeza do amor. Tem. 7 com 7 é 14, tem, não tem. 3 vezes 7 é 21, tem, não tem. Base Queimada é um lugar acolhedor de pessoas que estão abertas para o novo, para a recepção, para a mudança. Pessoas guerreiras, batalhadoras, que mesmo com todas as dificuldades são persistentes, não desistem fácil. É uma comunidade de pessoas guerreiras. A comunidade sobrevive da agricultura e do artesanato e do benefício social. A gente conheceu. Ela mora no casal. A gente conheceu ela. A Nédia foi de um pouco tempo pra cá. Foi, não tinha não. Aqui tudo era na lenha, era na vela acesa. A lamparina no gás. Não tinha energia, não. É bem difícil porque não tinha transporte. O acesso para a cidade era difícil. Não tinha ventilador, não tinha como ter central. Tinha que ser no abano, na mão, no calor, né, para refrescar. Então, era difícil. Agora tá muito bom, tem energia por todo canto, tá tudo claro. A gente nunca esperançou de ser assim, não é? Aí o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Aí eu procurei o médico, ele disse, a senhora é casada com um parente de primo, por parte de mãe, pai de seu aderente. Minha mãe é da família Bezerra, meu pai é daqui, desse lugar, da família de Pico, da minha mãe. Aí ele disse, eu digo, e o que que significa? A senhora tem quantos filhos? Eu digo, tive 19, tudo normal? Eu digo, não, tem 6 mudos. Quando eu tive o mais velho, falava. Quando eu tive a segunda, a primeira foi falava. Aí tive a segunda, muda. Quando ela viu falar com o mais velho, falando que batia nela, ela cobria de murro. Ela não entendia. Aí depois nasceu um falando, nasceu outro mudo, aí comprovou. Aí eu tive 6 mudos, 5 mulheres e um homem. Durante meu doutorado, eu atendia a fazer aconselhamento genético de pacientes com perda auditiva. E daí, quando a gente já estava atendendo um menino, uma criança que nasceu surda, a gente fez a pergunta que todo geneticista faz, né? Existem outros casos na família? A mãe falou, tem uns 30 lá no Piauí, no interior do Piauí. Então, aí a gente pegou todos os contatos e organizou uma excursão até Várzea Queimada
O que a gente percebeu? Que a maioria dos surdos eram frutos mesmo de casamento entre parentes de sangue. Os pais, em sua maioria, eram ouvintes, tinham audição normal, mas então tiveram esses filhos com perda auditiva. E a gente conseguia traçar quase todos os surdos que a gente conheceu lá a um casal ancestral que fundou o povoado. Então, o que a gente acredita é que do casal, né, um homem e uma mulher, tinham uma variante escondida, que a gente chama, e foram transmitindo nas gerações até que foram se encontrar quando dois parentes de sangue se casaram e tiveram filhos. Olha, aqui, Várzea Queimada é uma comunidade de mais ou menos 900 a 1.000 moradores. Então, é uma comunidade pequena em que basicamente todo mundo se conhece. Eu acho aqui o espaço para pesquisa incrível, não só pela questão da arquitetura, né, que foi o que inicialmente deu projeção à comunidade, mas também o fato da surdez aqui ser genética e os surdos terem uma língua de sinais diferente da Libras. Só isso já é um motivo suficiente para querer investigar, conhecer um pouco sobre as relações dos surdos com seus familiares, que vocabulários que eles utilizam para se comunicar, se a gente pode chamar isso de língua de sinais, de fato ou não, se é uma língua emergente ou não. Então, isso para mim, que já estou há mais de 10 anos na área da Libras, se tornou um campo de pesquisa interessantíssimo. O primeiro interesse do grupo em si foi registrar essa língua, né? Já que os surdos não tiveram mais filhos, né? Por mais que esteja na terceira geração, a última surda que nasceu na comunidade hoje tem entre 16 e 17 anos. Desde esse período não tem mais nenhum surdo. Eu nasci surda, só que quando eu nasci, já tinha muita gente na minha família que era surda também. Então, nossa comunicação sempre foi boa. Então, chegaram algumas pessoas aqui na comunidade e chegaram falando em Libras. Eu usava cena, mas aí eu pedi que eles me ensinassem a falar em Libras. Eu aprendi um pouco em Libras. Cena eu sei bem. Libras eu sei um pouquinho. Desde que a Laís era pequenininha, eu fui percebendo que ela não ouvia nada. Ela foi crescendo, eu batia palma e ela não se assustava. Ela foi crescendo, crescendo, sem ouvir. Quando ela ficou maiorzinha, foi que ela começou a sinalizar. Eu lembro que a gente moía café, misturava leite com farinha, pra passar a fome, sabe? Tinha muita criança, eram 9, 10 filhos, 6 surdos, mas graças a Deus a gente já trabalhava na roça. Era desse jeito. Maiorzinho eu trabalhava na palha já, fazia esteira, cesto, ia lá vender, pra depois comprar o que comer. Comprava verdura, carne. Quando a gente sentia fome era isso que a gente comia. Mas hoje tá melhor, graças a Deus. Eu lembro que quando a gente era criança, a gente quase não tinha o que comer, era muita fome, né? A gente se alimentava basicamente de fruta que achava na mata. O pai e a mãe iam em cima de um jumento, pelo meio do mato, para poder procurar o que a gente comer. Era trabalhoso.
Exatamente assim, em cima de um jumento, pelo meio do mato. Aí a gente se alimentava de algumas frutas quando tinha fome. Todo mundo criancinha. A gente também derrubava uma frutinha preta, jogava pedra, caía e se alimentava dessa frutinha preta. Depois a gente passava pelo rio, nadando, mergulhava. E aí a mãe ia lá também trabalhar na roça, tinha que andar muito pelo meio do mato, fazia a nossa roça, pegava as coisas. Quando tinha fome, a gente já botava dentro do saco, partia uma melancia, por exemplo, até a gente ficar satisfeito. Colocava tudo, fechava a boca do saco, botava na cabeça e voltava para casa. Era muito cansativo. Tinha que passar por dentro do rio de novo. Mas isso era bem antigamente. E aí colocava tudo em cima da cabeça e quando chegava em casa, aí a mãe pegava a água, aguava a roça, partia ali o mamão, comia de novo. Todo mundo ficava satisfeito. Minha mãe e meu pai são primos mesmo. São primos. Porque lá em casa são 6, 3 falam e 3 mudos. Aí com mais meu sobrinho, são 4. Aí com a família do meu pai são 10, 5 falam, 5 mudos. Que sangue é próximo. Aprende no dia a dia. Na conversa dentro de casa, ou mesmo trabalho na roça, ou quando tá algum evento, igual tá todo mundo sentado aí na cena. É normal, igual nós se fala. A diferença é que, antes de ficar com eles, tem que saber na cena, né? Fazer cena, movimentar as mãos, lábios, corpo, porque usa muito o corpo. Na cena se usa muito o corpo, em tudo. E as mãos principalmente. Porque mesmo na cena a gente não usa muitas expressões, tanto quanto na Libras. Mas a cena usa muito esse movimento de corpo. Os surdos, eles continuaram concentrados na comunidade. Eles não foram se dispersando para outros lugares. Então, com eles juntos, essa cena foi se fortalecendo e a comunidade também foi convivendo e aprendendo a cena para que pudesse ter uma comunicação no dia a dia. Então, essa concentração de famílias aqui concentrou, tanto é que pessoas que foram morar para outra cidade, alguns, é totalmente diferente dos que moram aqui, porque não tem esse diálogo com a comunidade surda no cotidiano e com a família concentrada. A gente começa a perceber o quanto que a língua está atrelada aos indivíduos, a todos os seus falantes, às situações de vida, às relações entre as pessoas e como elas surgem. Então, ver como é que essa língua de sinais surge. Aqui o povoado tem uma característica de ser um povoado muito unido, então qualquer pessoa da família que fale aquela língua não é deixada de lado. A gente viu irmãos, tios, primos, todos convivendo com as pessoas surdas, aprendendo sinais, aprendendo formas de dizer. Para quem estuda isso, ainda tem um valor inestimável, porque a gente vê dentro de uma casa as pessoas conversando com os familiares surdos. E aí outras pessoas de outros povoados que acabam se encontrando, negociando esses sinais e sentidos. Então, para quem estuda a língua, vê acontecendo. Negociar sentido. Vou dar um exemplo que para mim foi muito marcante. Usava-se para usar família assim, porque eram as crianças que nasciam todas na mesma família. Mas outros surdos usavam um sinal de sanguíneo. Essa surda passou a usar o outro sinal. É como que esses sinais vão se estabelecendo, né? Mas para olhar isso, a gente tem que olhar para o nosso preconceito de língua. Um aspecto interessante é a própria marcação de tempo mesmo, assim, durante o dia. Eles usam como referência o movimento do sol. Então, por exemplo, esse é o sinal de manhã. Então, é a posição onde o sol está nascendo. E à medida que você quer dizer, metade do dia, então, meio-dia, quando o sol está mesmo tinindo, está forte, até o pôr do sol. Então, eles usam essa referência da própria natureza para fazer referência de tempo. Fica claro que língua está atrelada aos indivíduos, ao temperamento da pessoa, o que ela acha do mundo, a visão de mundo, o que ela quer, se ela é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida. Isso tá atrelado aos sujeitos, às pessoas, mais as situações de convivência. Então, você trabalha na lavoura, você trabalha nisso. Então, você vê a língua surgindo a partir daí. Minha mãe era gritando toda a vida atrás dos mudos, nunca aprendeu. Morreu aos 93 anos, nunca aprendeu a falar com mudo. Agora, os filhos de mudo já nascem aprendidos. A bichinha bem miudinha sabe conversar com as mudas.
Falo, tem hora que eu acerto, hora eu não acerto. Mas entende. Que o surdo ele ia surgindo com a cena. Quando a mãe pedia algo, ele apontava. Então, ele procurava uma característica que representasse aquele objeto, aquela pessoa, para estar descrevendo com a cena. E daí surgiam os sinais. Água, cabeça relacionada a balde de água, bebê. Os sinais partiam dos surdos, porque eles tentavam descrever o que eles estavam querendo, o objeto que eles estavam querendo transmitir a mensagem. Então, isso parte sempre do surdo, não do ouvinte. A partir da descrição do surdo, o ouvinte pega o sinal. Porque nunca eu vou chegar e vou dar um sinal para o surdo. Ele vai procurar descrever algo e passar para o ouvinte. Eles começam a dizer sobre algo, aí alguém da família tenta explicar, e aí a forma dele dizer, surge esse sinal que negocia com outros. Então, na língua de sinais cena, a gente observa que o surdo tem esse protagonismo, no sentido de nomear as coisas, as situações, e o ouvinte entende, assimila, negocia com outros. Então, isso eu vejo. A cena não é a única língua de sinais emergente, nem aqui no Brasil e no mundo como um todo, não. Mas aqui no Brasil, uma das integrantes do dicionário, ela fez uma pesquisa investigando quais línguas de sinais emergentes existiam aqui no país. Ela publicou isso na tese dela em 2021, a Dina Souza. Ela conseguiu constatar mais ou menos entre 13 e 14 línguas de sinais emergentes. Então, são comunidades isoladas no Brasil, onde tem uma incidência de surdez, e esses surdos criam a sua própria forma de comunicação, a sua própria língua de sinais. Então, a cena não é a única. Eu aprendi a trançar palha com minha mãe. Foi quando eu aprendi. A gente trabalhava muito, eu era pequena. Eu era criança, a gente já trabalhava muito nisso. A gente fazia isso lá em Várzea Queimada. Não era aqui na comunidade dos peixes, não. Foi só depois. Antes a gente fazia isso lá em Várzea Queimada. Aí a gente fazia bogoió pra vender. E aí quando os meus pais morreram, eu fiquei trançando palha ainda com a minha tia, que era bem velhinha. Com dinheiro, comprava comida. Comprava alimento. Comprava roupa também. Comprava carne para poder comer. Eu trabalhava também na roça, né? Trabalhei muito na agricultura. Eu era boa, eu era forte. Plantava muito. A gente plantava melancia também. Plantava melancia também, já partia na hora e comia lá na roça. Ela trabalhava na roça, ela nunca foi de cuidar de casa, nunca. Ela sempre foi da roça. Trabalhava na roça, capinando, pegando algodão, trabalhava nas paias. Aprendeu a fazer chapéu, esteira, trança, tudo assim ela fazia, né? Hoje ela faz.
chapéu. E ela não cresceu trabalhando em casa, não. Minha mãe que tomava conta de casa e nós na roça. Tá? Naquele tempo, meu pai não tinha condições de pagar trabalhador, quem trabalhava era nós mesmo. Ela nunca teve dificuldade com nada, ela se vestia, ela ia forró, ela dançava a noite toda. Ela nunca teve dificuldade com nada. A gente aprendeu tudo com ela, ensina ela. A gente aprendeu foi com ela. Não foi nem ela que aprendeu com a gente. A gente foi aprendendo com ela, entendeu? Tudo que ela queria, ela ia fazendo aquela... Aí quando foi mudando as coisas, foi criando a tecnologia, foi mudando as coisas, aí foi mais difícil. Tem coisa que nem eu mesmo sei dizer a ela. Tem uns 40 anos que eu trabalho. Trabalhar mesmo os pais, a gente começou mesmo na idade de 8 anos, porque naquela época não tinha negócio de idade, né? A gente fazendo esse processo aí, ó. Cortar ela aqui na boca primeiro, depois esses rapazes aí da camisa vermelha aí, ou qualquer outra pessoa, tira na faca daqui, aquele outro enfia, depois o rapaz dos animais coloca nos animais e leva pro pai lá. Aí lá, separa essa parte branca, que é o olho, e a outra vai pra máquina. Antes ia pra uma trincha assim, ó. A trincha com 5 coisas assim. Ó, eu tenho 5 irmãos mudos, 3 filhos mudos, 1 neto mudo, e fora os outros parentais, que são primos, tem vários primos mudos. Muito estudo, né? Que é o geral. Fala pra ele quando tu começou assim, foi quando eu 7 anos. 7 anos comecei a trabalhar. 7 anos. O pai era pobre, a mãe era velha. Meu primo, ele disse que é meu primo, os pais de nós são irmãos. E assim, ó. Aí aqui é fácil demais. Aqui, para cortar aqui, a nossa cena não é na libra, é no facão. Lá para trás, aí mostra assim para trás, vai lá. Vai pegar assim, ó. É para levar ou só para botar aí junto. Aí ele entende. Quando tu era miudinho assim, quando tu tinha miudinho, quando tu era miudinho assim, sozinho, miudinho, lá era só mulher, tu trabalhava, vai na enxada, subia para a roça, trabalhava até meio-dia, pegava feijão, pava, suava. Toda a vida gostou, toda a vida, né?
Nós só não somos irmãos porque os pais não são, mas a mãe dele é irmã do meu pai é irmã da mãe dele. Chama aqui os irmãos, primos irmãos, né? O meu avô já era muito conhecido como rezador aqui. E ele perguntou se eu queria aprender a rezar. Isso, meu avô. Aí eu disse que queria. Queria aprender a rezar. Então, quando a pessoa tá assim, meio doente, eu vou lá e rezo na pessoa, faço as minhas orações e ela fica bem. Eu tiro um ramo de folhas, a pessoa me diz o que tá sentindo, aí eu vou lá e rezo, até que a doença se acaba e ela vai embora. A pessoa chega aqui pra mim dizendo que tá com quebrante. Aqui tem muita gente com olho grande, cheio. Quando a pessoa vem doente, pedindo para eu rezar, aquela energia vem toda para mim. Eu recebo tudo e depois eu me livro dessa doença. Os meus pais, os dois eram ouvintes. Aí eles tiveram 6 filhos. Desses 6 filhos, 3 são surdos e 3 ouvintes. Eu tive 2 filhas. As 2 são ouvintes. Eu sou surda, nasci surda, mas eu me comunico bem com elas sinalizando. A maiorzinha já entende os sinais da cena. Tá lá na casa da avó dela. Essa daqui é ouvinte também, mas já tô ensinando algumas coisas. E ela balança a cabeça que sim ou que não. Ela entende um pouquinho já. Quando tem uns surdos aqui, ela fica olhando e fica rindo para os surdos conversando. A minha filha maior já entende os sinais de beber água, ou então ela pergunta para algum parente. Ela já sinaliza bem, ela tem 3 anos de idade e já entende bem. Aí, a maior fica conversando, oralizando com essa pequena aqui. Na minha família tem muito surdo, sabe? Mas tem ouvinte também. Então, lá na casa da avó delas, tem uma rotina, estuda, vai para a escola. Quando eu me casei com o pai delas, era difícil a convivência. Por isso, é bom que elas fiquem na avó delas para poder aprender mais. Então, chegaram aqui umas freiras que elas vieram lá de São Paulo, sabe? E aí, elas tinham um livrinho para poder ensinar a gente a aprender Libras. Elas escreviam no quadro e essas freiras ficavam dizendo para a gente aprender a sinalizar em Libras. Só que aquilo não fazia sentido nenhum. Aqueles movimentos com a mão, a letra E, um L, um T, não fazia sentido nenhum. Só que com o passar do tempo, aqueles movimentos foram ganhando sentido. E eu fui aprendendo a fazer o meu nome. E aí eu entendi a relação com o português.
Porque na escola, antigamente, a mãe mandava a gente para a escola, mas a gente não queria estudar, porque não dava para entender nada. Depois, quando essas freiras vieram de São Paulo com esse livrinho, ensinando a gente a falar em Libras, aprendendo sinais, aprendendo a fazer nosso nome, aprendi a falar vaca e aprendi a falar vários outros sinais. Antigamente, não fazia sentido nenhum. Mas aí, com as freiras, a gente conseguiu entender, conseguiu falar o nosso nome, outros sinais. A gente aprendeu muito mais. E aí, ó, eu gostei muito. Eu gostava muito assim e aprendi logo a fazer meu nome. Quando eu era criança, eu não quis saber de estudar. Estudei até o 4º, 5º ano, mas não quis mais saber de nada porque era muito difícil. Mas depois, quando as freiras chegaram, foi muito melhor. Aí veio o pessoal de Teresina, pessoal de Picos, também veio o pessoal lá de Jaicós, ensinando um pouco de Libras pra gente. E aí eu aprendi mais um pouco e a gente já foi crescendo cada vez mais. Eu gosto de Libras, gosto muito. Sei fazer meu nome, mas eu não sou fluente, não. Na década de 90 e início dos anos 2000, quando a comunidade começou a receber visitas de entidades religiosas que vieram ensinar a Libras. Então, os surdos começaram a ter contato com outra língua de sinais, mas que eu tenho percebido, pelo menos os surdos mais velhos, eles são resistentes em aprender a Libras. Talvez porque não tem tanta funcionalidade para eles. Eles vivem aqui, conseguem se comunicar em cena tranquilamente com seus familiares e com seus amigos. Então, para que a Libras, né? Eu acho que a gente pode olhar isso de várias formas. Eu acho que uma das formas que a gente observa que já está acontecendo é que comunidades falantes mais jovens têm aderido mais a Libras, outros falantes que não fazem parte do convívio, das suas necessidades de vida, são um pouco mais resistentes. A gente viu que pessoas ouvintes não fazem o curso de Libras, então conversam em cenas porque já aprenderam cenas, então tem a ver com a situação de vida. Acho que foi feito um trabalho muito legal com os pesquisadores, porque os pesquisadores chegaram e conseguiram registrar, estão buscando registrar essa língua, ter uma preservação, mas não é uma preservação só de uso. É uma preservação de enquanto estudo científico, enquanto valorização. E é valorização porque você começa a dizer, não, o que vem desse povoado é ruim, o que vem de lá, de outro lugar do Brasil é melhor. Não se trata desse nível de poder, mas a gente observa que essa relação de poder faz com que essa língua caia em desuso. Eu, particularmente, não vejo isso exatamente como um problema. O que me preocupa particularmente é quando há uma imposição da língua. A Libras é a língua certa e o surdo tem que abandonar a cena. E já notei que, durante um tempo, esse discurso acontecia. Então, tal que os surdos mais jovens tinham sinais de batismo, mas eles alguns optaram por trocar o seu sinal de batismo por uma letra do alfabeto manual da Libras. Então, assim, por tentar se distanciar. Não tinha essa autoestima porque eles se achavam inferiores aos demais. Gerava muita ansiedade, inferioridade e até desejo de suicídio. Muitos surdos relatavam o desejo de morrer, porque para eles era melhor morrer do que continuar vivendo como surdo, porque eles não conseguiam se comunicar verbalmente. Mas, com o passar do tempo e das oportunidades, com esse contato com outras pessoas de outros estados, com outras culturas, eles perceberam com outros surdos também, eles se viram valorizados e não se sentiram mais únicos, pessoas isoladas, uma realidade isolada, que é uma realidade comum, não só da Várzea Queimada, mas também uma realidade do mundo, que não existe só concentrada num único lugar. Estão aprendendo Libra e palavra. Eles estudam. Palavra e Libra. Que eu tenho 83 anos, não estou caducando ainda não. Deu fé que eu estou caducando? Eu fui para Pica, aí a médica falou que era para eu contar, fazer física todo dia, da pena ribar 10 vezes. Aí, a senhora sabe contar até 10? Eu digo, a senhora quer ver que eu canto? O doutor chegava. A senhora sabe contar, não sabe nada, nessa idade não sabe mais não. Digo, oh, meu Deus, tô caducando ainda não, pai. Aí eu contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10. Aí eu dizia, ô, danado, quer que eu volte? Duvido. Eu dizia 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ah, besta fera, tu é o comer. Que vale a pessoa tendo a cabeça plumada, que hoje, nos quartos que eu andei lá, um Pix, mulher de 68 anos não tinha mais assunto. Já tinha perdido os assuntos. Tudo em mulheres novas, bonitas, zeladas, mas não tinha assunto. Lídia sabe fazer o nome dela só. Ela não estudou em escola, não. Não tinha professor aqui para ensinar ela, não. Aí nós em casa que aprendemos a fazer o nome para votar, né? Aí ela vota. Hoje ela vota. Quando a gente tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, a mãe da gente mandava a gente para a escola, sabe? Só que lá na escola todo mundo era ouvinte, né? Então a gente aprendeu a fazer o nome nessa coisa assim, de ficar copiando. Aí eu contava quantas letras tinha no quadro e quantas letras tinha no meu papel e eu ficava satisfeita. Mas ler mesmo eu nunca aprendi. Era todo mundo oralizado, todo mundo falando e a gente não entendia nada. Isso antigamente. Não demorei para ir para a escola, eu não fui muito criança, não. Quando eu estava grande é que eu fui, mas eu nem conseguia aprender era nada. Eu tinha que ir trabalhar na roça também. Isso aconteceu quando eu tinha uns 10 anos. Ia lá só para copiar mesmo o que tinha na lousa. Eu ia mesmo era trabalhar na roça. Era desse jeito. Eu fui só com 10 anos. Ia lá só para copiar mesmo. Eu vou para a escola ainda hoje. Eu gosto. Quer dizer, mais ou menos. Às vezes eu fico confusa, aí não gosto tanto, é difícil de entender. Mas eu vou. Eu gosto de estar lá. Mesmo ficando confusa, eu acho importante. Aqui é para me ensinar português, a matemática, a geografia, história, inglês, ciência e educação física. Aí a gente vai adaptando, né? Misturando, jogando. É uma atividade interdisciplinar para eles poderem aprender o português também e a Libras também ao mesmo tempo. Porque tem muitos que não conhecem os sinais. Tem uns que já conhecem, né? Outros não. Quando eu vi, eu disse, rapaz, é muita gente demais surdo. O que é que está tendo nessa comunidade? Aí depois que eu vim saber o motivo, porque tinha essa quantidade enorme de pessoas surdas. Eu vejo da seguinte forma, existe a cena, existe a Libra. A Libra é a língua brasileira de sinais, mas também eu não posso jogar a Libra e esquecer a cena. Eu não posso tirar a cena dele da vida dele, porque isso daí é uma comunicação deles daqui do povoado. Ele se comunica mais em cena, né?
que eu vejo eles aqui e eles relatam para mim que muitos sofreram bullying, né? Não vinha aqui para a escola, não vinha estudar, que o pessoal ficava falando, eu não aprendia nada, que ele vinha para cá e não ia conseguir aprender, e não tinha um professor adequado, ou a professora adequada, não tinha ninguém que incentivasse, né? Se a gente for analisar, eles passaram por muita... Durante a história do surdo no Brasil, eles passaram por muito período de exclusão, né? É porque não tem os materiais necessários que a gente precisa, entendeu? Para trabalhar com eles. Aqui não tem... Aqui era para ter disponível já na sala mesmo dele um data show, um computador... Tinha que ter os materiais adaptados para poder trabalhar com ele na sala de aula, né? Porque tem muitos que, além de ser surdo, ele tem outra patologia, né? Você percebe que tem aluno que tem problema com a disgrafia, a dislexia, a descalculia, o déficit de atenção, que não estudaram também eles foram excluídos e também não tiveram a oportunidade de estudar no tempo certo e que hoje estão querendo estudar. E quando eu vejo que o aluno... Hoje, quando eu percebo que um pouquinho de cada vez, quando você vai trabalhando com aquele aluno que tem aquela deficiência, ele vai aprendendo, aquilo dali é gratificante. Então, para eles verem que a cena hoje é estudada, é pesquisada, é mostrar para eles que a linguagem deles é tão importante quanto a Libras, quanto ao português, quanto qualquer outra língua. Ela não é inferior por ser cena, mas ela tem a valorização dela, tem o valor dela, porque ela é uma língua que, através dela, você pode se comunicar com qualquer outra. Através dela você se comunica, através dela você se entende e ela também se traduz. E através dela também você conta uma história de uma comunidade surda. Foi com a Carnaúba que nós passamos a sonhar. Foi com o artesanato que a gente passou a ter uma realidade totalmente diferente e nos colocar em um Brasil que antes a gente não se colocava, a gente se achava outro lugar. Totalmente, nós não nos incluía no Brasil. Nós era um pequeno pedaço do Brasil isolado. E o artesanato, ele nos proporcionou isso, nos proporcionou sonho e expansão. Ele representa portas que se abriram. As mãos falam, são as mesmas que produzem e trançam. E tramam. Elas tramam um futuro, né? Não vá se pressionar que muda a doença, não. Que não isso é uma nação de gente que Deus deixou. Mudo e surdo foi Deus que deixou no mundo. Que diz que vai chegar o dia do mudo falar. Estou amanhã. É nas escrituras. Meus avós falavam, ia chegar o dia do cego enxergar e o mudo falar. Esse dia não é tão... E vai chegar, que tudo que meu pai falar e meus avós eu estou vendo.